seria esse modelo médico? Seria baseado no tratamento. Então, os portadores de deficiência, eles eram objetos de estudo, e isso, na verdade, assim, apesar de ter sido um passo importante, mesmo porque precisa do tratamento, ele acabou conduzindo à exclusão dessas pessoas. Aí, por isso que teve um longo processo e acabou sendo adotado o modelo social. E esse modelo social, ele reconhece que essas pessoas, elas são titulares de direitos, detentores de direito. E a partir disso, essas pessoas começaram a ser dotadas dos meios necessários para participar ativamente da vida como um todo, a vida política, a vida econômica, social, cultural, tudo isso respeitando as diferenças dela. E aí, a partir disso, começaram a ser elaboradas, implementadas novas leis, implementados novos programas, novas políticas. E tudo isso com a participação justamente dos portadores de deficiência, porque eles foram super importantes e ainda são super relevantes tudo para que essas novas leis sejam implementadas, essas novas políticas sejam feitas. Esse movimento também, ele visa muito uma vida independente, ou seja, que os portadores de deficiência, eles possam, o máximo que for possível, desenvolver a vida deles de forma independente, sem precisar de outras pessoas. E os principais objetivos desse movimento são a acessibilidade, a segurança no transporte, na arquitetura e no ambiente físico. Também eles querem oportunidades iguais na vida, no emprego, educação, moradia e coibir abusos, na negligência e violação dos direitos deles. Esse movimento, ele tomou corpo mesmo nos Estados Unidos, nos anos 60, e coincidiu também com os movimentos das mulheres e pelos direitos civis dos afrodescendentes. Acabou resultando, né, no Americans with Disabilities Act de 1990, também a Inglaterra seguiu mais ou menos esse modelo, em 1995 editou o Disability Discrimination Act. E na ONU também, no campo do direito internacional e do direito do continente americano também, outros programas, outras declarações, tudo mais começaram a ser elaborados. Então, eu tenho como exemplo a Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, da ONU, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, também da ONU, a Declaração de Viena, né, de 93, e ela confirmou que os portadores de deficiência eles estão incluídos no rol daquela carta antiga, a primeira, que garantia os direitos a todas as pessoas. Também os direitos deles foram reconhecidos na Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. Você também pode encontrar no âmbito do direito do continente americano o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito à liberdade pessoal, a proteção da honra, da dignidade e a igualdade perante a lei. E também tem o Protocolo de São Salvador. Esse já foi mais direto, né, no ponto da proteção dos deficientes. E por meio desse protocolo, os estados, que foram signatários dele, eles se comprometeram a executar programas específicos para essas pessoas, proporcionar formação especial às famílias dos deficientes e incluir de maneira prioritária nos planos de desenvolvimento urbano soluções para essas pessoas e promover a formação de organizações sociais. Tudo isso visando a vida independente dessas pessoas. Também teve essa Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Deficiência. E é importante ressaltar que o Brasil ele é signatário de todos esses documentos. Então, todos esses princípios que estão nesses documentos internacionais, eles têm que ser aplicados aqui também. Aí agora, falando especificamente do Brasil. O Brasil, isso em termos de legislação, está bastante avançado. Isso tudo
começou a partir da Constituição de 1968. Então, depois da ditadura militar, tudo mais, foi eleito um governo democrático e acabou sendo promulgada a Constituição de 88, que garantia uma série de direitos, né? Então, você tem no artigo 1º da Constituição, que trata dos princípios fundamentais, nesse artigo você já encontra vários valores que devem ser os valores perseguidos pela sociedade brasileira como um todo, como construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos, sem preconceitos de nenhuma espécie, e tudo isso assegurando os valores da dignidade da pessoa humana e do seu bem-estar também. E no artigo 3º também da Constituição, ela fala que deve ser promovido o bem de todos, sem preconceitos de nenhuma ordem. Então, esse artigo, na verdade, ele acaba tratando da inclusão das pessoas e da inclusão, por via de consequência, das pessoas com deficiência. O artigo 5º da Constituição, ele trata dos direitos individuais. Então, é o direito à igualdade, à vida, à liberdade. Nesse ponto, é importante passar para vocês assim, o que é o conceito jurídico mesmo de igualdade nos termos desse artigo. A gente fala que tem duas igualdades. Tem uma igualdade formal e tem uma igualdade substancial. O que interessa nesse artigo, a igualdade formal é aquela assim, então eu estou falando que você é igual, pronto, acabou. Só que isso não interessa, porque as pessoas elas vão ter necessidades diferentes. Então, pensando justamente nisso, você tem o princípio da igualdade substancial, que todo mundo é igual, mas levando em conta as suas diferenças. Então, é por isso que tem uma frase do Rui Barbosa, que é muito importante, que ele fala que a regra da igualdade não consiste senão em quinhar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, você tem que considerar essa igualdade de acordo com as necessidades de cada pessoa. E por causa da necessidade dessas pessoas, essas pessoas elas vão ter que ser mais protegidas do que outras, para elas se igualarem a essas outras. Aí o artigo 6º e o artigo 7º da Constituição, ele trata de direitos sociais. No artigo 6º ele fala que as pessoas, todas as pessoas, genericamente falando, têm direito à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. O artigo 7º, ele trata do trabalho. No que diz respeito especificamente ao portador de deficiência, ele proíbe qualquer forma de discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão no trabalho. E ainda, em relação ao trabalho, você tem o artigo 37 da Constituição, que estipula um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Na Constituição também você pode encontrar outros artigos que falam diretamente sobre os portadores de deficiência. Então, você tem o artigo 23 e o artigo 24. Eles basicamente falam que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, no caso do artigo 23, aos municípios também, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia dos portadores de deficiência. E aqui no artigo 24 também, ele fala que a União, os Estados e o Distrito Federal, eles têm a competência para legislar, qualquer um deles pode legislar sobre essas matérias, sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Quanto à saúde, a saúde, conforme já falado lá nos direitos sociais, do artigo 6º, ela é dirigida a todos. E isso fica mais explícito ainda no artigo 196 da Constituição, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E esse Estado você tem que considerar de forma ampla. O Estado ele é formado pela União, pelos Estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então todos, de forma concorrente, têm o dever de prestar
os serviços eficientes para buscar assistência integral à saúde. No artigo 200 da Constituição, foi prevista a criação do SUS, que aí depois acabou sendo editada a lei do SUS, que também garante vários direitos. Ainda na Constituição, você tem o artigo 203, que trata de assistência social. Esse artigo, ele garante a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e também estipula um benefício mensal de um salário mínimo para a pessoa portadora de deficiência, no caso dela não conseguir prover a sua própria subsistência. Educação. Quanto à educação, você tem a igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Isso é dirigido para qualquer um. E no caso de portador de deficiência, esse direito também tem que ser garantido, porque é uma forma de inclusão dessas pessoas na sociedade. E isso é explicitado pelo artigo 208, que fala que tem que haver atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, de preferência na rede regular de ensino, ou seja, de preferência no ensino público. No campo da cultura, também é garantido a todo mundo, a todas as pessoas, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. O artigo 215 fala ainda da democratização do acesso aos bens de cultura. O artigo 227 já fala da criança e do adolescente, e eles garantem direitos específicos para as pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 227, é falado explicitamente que tem que haver uma criação de programas de prevenção e atendimento especializado e também integração social do adolescente portador de deficiência. Quanto à acessibilidade, ela também já está prevista na Constituição Federal. No artigo 227, ela já fala que tem que haver acessibilidade nas construções e também no transporte público. E mais para frente, no artigo 244 também, ela também fala que tem que haver a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo. Tudo é isso a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, na verdade, assim, a Constituição Federal, ela já garante uma série de direitos aos portadores de deficiência. E não só isso, após a Constituição, várias outras leis foram editadas assegurando e explicitando esses direitos, falando como eles devem ser executados e como devem ser exercidos. Como exemplo, você tem a Lei 7.853 de 89. Então, em suma, esses direitos que existem hoje no Brasil, basicamente eles são direito à igualdade de tratamento e oportunidade, direito de ir e vir, ou seja, acessibilidade aos edifícios, logradouros, vias públicas e ao transporte, direito à justiça social, respeito à dignidade da pessoa humana, o bem-estar pessoal, social e econômico, o direito de não sofrer discriminação e preconceito, direito à educação, direito à saúde, assistência social, ao trabalho, ao lazer, à cultura, à previdência social, etc. Agora, apesar de a gente ter um sistema jurídico que protege bastante os portadores de deficiência, muitas vezes essas normas, essas leis, elas não são respeitadas, elas não são cumpridas. Quando isso acontece, você tem alguns caminhos que você pode tomar. Um deles é a reclamação direta para os órgãos públicos que estão deixando de cumprir esses deveres que foram estabelecidos na Constituição e na lei. Outro caminho é você fazer uma reclamação para a imprensa, para o rádio, para os jornais, para os serviços, para as emissoras de TV, porque muitas vezes uma reclamação desse tipo funciona. Outras vezes, você pode reclamar para o Ministério Público, porque o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele tem o dever de verificar se a lei está sendo cumprida ou não. Então, se ele receber alguma reclamação no sentido de alguma lei, algum dever do Estado não está sendo cumprido, ele tem que ir atrás disso, verificar e tomar as medidas cabíveis contra quem não está cumprindo essa lei.
Você pode também propor ação individual. Você pode ir no juizado, ou você pode contratar um advogado para entrar com uma ação para você, para determinar que esses direitos sejam cumpridos efetivamente. Ou então, pode ser proposta uma ação coletiva. A ação coletiva, ela pode ser proposta pelo Ministério Público ou então por associações. É importante ressaltar que o acesso à justiça, ele também está estabelecido na Constituição. Então, a Constituição, ela garante que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, toda lesão ou ameaça a direito pode ser levada para o juiz. Ela fala também que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita para aquelas pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, a falta de recurso, ela não inviabiliza acesso à justiça, porque você tem os órgãos que prestam esses serviços de forma gratuita, desde que você comprove que não tem como arcar com isso. A Constituição ela também garante que a celeridade da tramitação do processo. E também prevê a criação dos juizados especiais. É importante falar dos juizados especiais, porque causas até determinado valor, você pode entrar diretamente com ela, ou seja, você vai no juizado especial, apresenta a sua reclamação, e você não precisa de advogado nem nada, o que sai muito mais barato. E também a Constituição, ela tratou também da criação da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela tem o dever de defender aquelas pessoas que não têm recursos para contratarem advogados. E aí, como eu já falei também daquela lei, 7.153/89, ela garante também que o Ministério Público possa entrar com a ação civil pública nos casos em que os direitos e os interesses dos portadores de deficiência não são atendidos. Inclusive, tem várias condutas que estão previstas nessa lei que são descritas como crime. Então, é importante, assim, que havendo alguma violação, todo mundo reclame. Aí, no final, eu ia mostrar um outro vídeo daquela série que eu mostrei para vocês, né? Esse outro vídeo é bem legal, porque assim, no final daquele primeiro vídeo que eu ia mostrar, a única pessoa que prestou atenção no menino que estava dançando com a cadeira de rodas foi o professor dele, que era também o diretor do coral. E ninguém mais prestou atenção nele. E o professor, assim, ficou muito comovido com a situação. E o que ele fez? Ele mandou que todos os outros membros do coral aprendessem durante uma semana como andar com a cadeira de rodas, porque eles iriam apresentar um número e todo mundo deveria estar dançando com a cadeira de rodas. Deveria estar na cadeira de rodas dançando. Então, na verdade, é uma cena bem bonita, porque está todo o grupo dançando com a cadeira de rodas. E funciona super bem, fica super bonito. E demonstra uma questão, assim, de solidariedade, de entender o que o outro está passando e de união. Então, na verdade, assim, o que a gente precisa agora, para a questão do aperfeiçoamento das conquistas dos portadores de deficiência, é que as leis continuam sendo aperfeiçoadas, mas não só isso, que todo mundo brigue para que elas sejam efetivamente cumpridas. De todas aquelas outras formas que eu mostrei para vocês antes. Então, assim, essa cena dessa última cena dessa série era essa música, que chama Rosemary, que é do Creedence Clearwater Revival. E é legal, assim, esse Rosemary não é nenhuma Maria orgulhosa. Na verdade, é um barco, vou mostrar para vocês o barco, que ele, lá da região que ele percorre o rio Mississippi, nos Estados Unidos. E ele vai de Memphis até New Orleans. E basicamente ele fala assim, que na verdade,
O que importa nem é a saída de Mênfis, nem a chegada em New Orleans, mas o que importa são as pessoas que são encontradas no meio do caminho, que são encontradas no rio. E eu fico contando isso, né? O rolling on the river. Então eu acho legal, assim, porque tem essa ideia das pessoas que fazem com que esse barco vá descendo o rio. Que é esse barco aqui, e essa é a cena da série, que gostaria muito de passar para vocês, mas infelizmente não vai dar. Mas assim, eu vou colocar essa apresentação lá no blog que a gente criou na Abrela, o blog jurídico, e para vocês acessarem, porque é muito interessante. E era isso que eu tinha a falar. Então, muito obrigada pela paciência. Prometo melhorar.